Questão, né? Geralmente eu ponho questão por final para a gente consolidar o que já foi visto, mas com o que já foi esboçado aqui, vamos ver se vocês conseguem se sair disso daqui, tá? Provavelmente vocês não vão ter certeza, mas, por exemplo, a gente não viu aqui estabilização que está no B, a gente não viu esse negócio de estabilização, mas vamos utilizando a lógica do que vocês sabem. O A tutela, né, sobre a tutela provisória no geral. A tutela de urgência não pode ser concedida sem justificação prévia. E é isso, até agora. Já tá errado, né? A gente não falou que pode ser concedida liminarmente? Então, tudo bem, mas vamos lá. Salvo se prestada caução idônea. Tem nada, pode ser, bom, enfim, mas misturou ali conceitos. Caso em que poderá ser concedida liminarmente. Não. B. Então, se a gente já tá com uma vitória aqui, já excluímos uma, né? Então, vamos lá no B. A tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Então, ai meu Deus, antecipada antecedente aqui. Torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, caso em que o processo será extinto. Bom, essa aqui a gente não viu, mas alguma coisa a gente falou da estabilização, vamos deixar em off essa, ver se dá para resolver, quantas a gente vai conseguir liberar só com o nosso conhecimento até agora. C. Para a concessão da tutela de evidência, exige-se, dentre outros requisitos, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pode ser. Mas os requisitos não. Ela depende, né, de demonstração. Ah lá. Ai, quem falou? Ai, gente, vou dar um abraço. Não, gente, essa aqui eu falei que eles sempre pedem ou essa questão de você saber que não precisa do perigo de dano, ou seja, não é urgente, ela é provisória, mas não é urgente, e quais casos ela pode ser concedida liminar ou não. Bom, D. Efetivada a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, a gente ainda não viu também. O pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 15 dias. Por mais que a gente não viu, vamos continuar. Em ação própria. Isso aqui já dá aquela... Eu não fiquei falando meia hora me embananando, processo sincrético, não sei o que. Então, não tem mais esse negócio de ação autônoma. Então, já dá para dar aquela... Né? Não sei se é 15 dias, não sei como é que é, mas não é ação própria. Não tem mais isso, não. No mesmo processo. Falei que não existe mais um processo cautelar autônomo. É tudo no mesmo... A gente não chegou a ver com detalhes porque o procedimento está na antecedente, mas é tudo no mesmo processo. Então tá. Bom, a gente já está quase vitorioso aqui. B e E, uma vai ter que ser alguma. E a E aqui, ó. É vedada em qualquer caso... Começou com esses em qualquer unanimidade, vocês já sabem, né? Mas... É vedada, em qualquer caso, a concessão liminar de tutela de evidência antes da oitiva da parte contrária. Então, o inciso 2 e 3 pode, em alguns casos pode, então não é em todo caso. Então, mesmo não sabendo, vitoriosos numa questão dessa. Veja, foi meio confuso, mas não é... Se você não sabe nada, tipo assim, li um resumo rápido. Você mistura o antecipada, calção, antecedente... Mas vendo devagarzinho, meio até rápido, sei lá o que a gente está fazendo, a gente vai conseguir separar certinho. A gente vai conseguir separar certinho aqui. E vai dar pra... Porque eu não... Igual eu falei, dava pra simplificar, mas a partir do que a gente está vendo, você resolve qualquer questão de qualquer concurso com esse material que eu dei para vocês, tá? Ele tem tudo de tela provisória, assim, que pode ser abordado por um concurso. Se alguém vê alguma coisa diferente, me avisa, porque aí a minha palavra está em jogo. Mas vamos lá. Vamos voltar. Vamos ver até onde a gente consegue ir com saúde, né, gente? Porque é um tema bem mais chato que muitos. Eu já perdi a minha. Depois, quando a gente já tiver entendido os pontos principais, eu gosto de, principalmente que são poucos artigos, cai muita lei seca, né, nas primeiras fases. É interessante, não dá pra gente ler todo, mas alguns artigos principais, além desses que eu estou falando, outros, que também eu não citei, mas que são interessantes,
eu gosto de, no final de tudo, dar meio que uma lida, assim. Se não der para passar em tudo, pelo menos nas partes gerais e tal. Porque é interessante a gente se habituar com a linguagem que o legislador, né, que colocaram no código. Além de entender os mecanismos. Bom, poder geral de cautela. Gente, isso é um assunto muito legal, que também, assim, pode ser teórico com uma implicação prática e que dá muito pano para manga. O que eu quero trazer aqui, que talvez vocês usem num raciocínio, numa questão difícil aberta, ou, na verdade, mais para a vida prática de vocês, quando vocês já passarem no concurso. Ó, há uma discussão que antes existia, lá naquela sistemática que eu coloquei, um poder geral de cautela do juiz. Ou seja, lembra que eu falei que tinha aquele tanto de medida lá que era nominada, mas também tinha as medidas inominadas. E o que a lei permitia? Permitia, então, que outras medidas que não estivessem lá, o juiz concedesse por causa desse poder geral de cautela que o juiz tinha. Ou seja, o poder do juiz de, para assegurar o resultado útil do processo, utilizar-se de medidas que o Código não colocava de forma expressa. Tá? E, inclusive, em alguns casos, até de ofício. E o que veio o artigo 297 hoje, né, que tentou? Lá antes, esquece que eu ia falar do 297, voltando no que existia. O 273, que falava da tutela antecipada, não tinha poder geral de antecipação ou de algo assim. Isso era só para casos em que, de fato, a natureza do provimento era só assecuratório, tá? Esse poder geral de cautela. Não era nem falado em relação aos provimentos de natureza satisfativa. Vem o artigo 297 do novo Código, que é aquelas partes gerais, tá? Que aqui ele está falando de medidas provisórias no geral, ele não está falando de urgência. A urgência começa no 300, as tutelas de urgência. Aqui ele está falando de tutela de urgência e de evidência. O 297 diz: o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Muito, né, se perguntou, mas então, aquele poder de cautela subsiste, mas agora ele vai subsistir para todas as tutelas provisórias? Como é que faz? Não entendeu? Poder geral de cautela. Veja, tinha lá o arresto, por exemplo, que era uma medida nominada, antiga, o arresto. Então você tinha condições específicas para que um bem, no caso daquele exemplo que eu dei de devedor, da execução, para que um bem fosse constrito de acordo com aquelas regras do arresto, por exemplo. E aí, bem não, de valor, né, tal. Então ele falava, se tiver prova literal da dívida, é possível então que o juiz promova o arresto para assegurar o resultado útil do processo. E tinha lá quanto tempo durava essa medida e tudo mais. Regrinhas específicas do arresto. Tinha do sequestro, que era quando não tinha prova literal. Então tinha as diferenciações e quando você ia colocando a medida de acordo com as regrinhas. Aí, como o direito ele não consegue prever todas as soluções, tinham casos em que você precisava de assegurar o resultado útil, mas não estava nesse rol. Então, o Código mesmo falava que era possível então, efetivar medidas por meio das ações cautelares inominadas, ou seja, aquelas que não têm aqueles nominhos já pré-estabelecidos. E o juiz, como que ele vai poder deferir a nossa medida? Por meio do que eles chamavam de poder geral de cautela, esse poder que o juiz poderia ter para efetivar essas medidas, tá? Inclusive de ofício. Aí vem os 2,9 de ofício. O que é de ofício? Sem provocação da parte. O juiz poderia dar dar não é nem para o autor, ele poderia como não é porque o juiz ali ele visa o processo não para o autor ou para o réu, né? Ele tenta ali equalizar o processo como meio de realização da atividade jurisdicional. Então ele tem que olhar qual seria o melhor meio da atividade jurisdicional se realizar. E aí ele, por exemplo, vê que se ele não fizer certas medidas, nem vai adiantar o provimento final. Ele poderia fazer isso por meio do poder geral de cautela. Aí eu não disse que eles juntaram essas medidas aí e continua existindo essa diferença da natureza delas, mas os requisitos
da tutela de urgência, quando ela é incidental, é aquele do artigo 300. Então, elas se aproximaram um pouco mais. E aí, a discussão que pode existir é, a partir desse 297, que ele tenta, mais ou menos, reproduzir o 798, só que ele não é tão explícito, tá? Você tem que o juiz poderá determinar as medidas que considera adequadas para a efetivação da tutela provisória. Não fala de ofício, não fala que precisa de provocação, e aí? Então, aqui você vai ter que ter a resposta disso é baseada no próprio sistema, né? Você vai lá para os princípios, dos primeiros artigos até o 14º. Então, diz que o juiz de ofício, mesmo de ofício, ele tem que privilegiar o contraditório. Então, talvez não houvesse aqui um prejuízo. Ao mesmo tempo, nos artigos iniciais aí do CPC diz que o juiz só pode agir de acordo com a provocação das partes. Isso, na verdade, é um princípio processual muito mais amplo, né, do que a positivação só desses artigos. A própria característica da jurisdição é ela ser inerte e ter que ser provocada. Então não poderia de ofício, mas antes ele podia nas cautelares. Então há uma discussão, tá? Que vocês não precisam, isso não vai cair em prova aberta, em prova fechada. Em prova aberta, provavelmente, se ele pedir, ele vai querer que você só demonstre que há uma celeuma, né? Que não há um lado necessariamente certo ainda sobre isso. E o que o enunciado do Fórum Permanente Processualista Civis diz? O poder geral de cautela está mantido no CPC. Tá? Então, na verdade, o juiz, a partir disso, ele pode determinar as medidas que considera adequadas para a efetivação da tutela, como mesmo o Código falou, mesmo que a parte peça outra coisa, né? Olha só, eles tentaram, com o fim desse procedimento cautelar que existia, processo cautelar, desculpa, procedimento ainda existe. Eles tentaram extinguir aqueles nomes todos, arresto, sequestro. Está cumprindo o requisito do fumo boniuris e do periculo in mora, é possível você dar uma cautelar, ponto. É isso que eles colocaram a partir do artigo 300. Só que eles colocam aqui, cadê o artigo 301? Eles colocam assim, ó. Eles não falam mais nada sobre arresto, sequestro em nenhum outro ponto, a não ser no 301. Então vem, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Veja, do nada, não há aqui um rol que especifique o que precisa para o arresto e sequestro, não existe mais nada. Mas vem esse artigo e volta a falar desses nomes. A ideia, quando havia as discussões sobre esse título, né, da tutela provisória, era justamente ignorar, esquecer aquele monte de medida nominada. Então, você junta num requisito mais geral, que é o do artigo 300, que é o fumo boniuris periculo in mora, que é o principal para essa medida, e você vai lá e explica sem muita... sem muito requisito, você explica para o juiz por que aquela medida é urgente, por que há um perigo de dano, por que seu direito é provável, né? Ou seja, probabilidade, verossimilhança. Explicando isso, o juiz já poderia ter noção se ele poderia deferir aquele pedido ou não. Independente se é arresto, sequestro, lembra? Simplificação procedimental. Só que aí vem, então, o artigo 301 e volta com essas figuras aí que, se você não tivesse tido... Tô lendo agora o código, não sei nada de nada. Mas de onde que está esse sequestro? O que é isso? Então, ainda é um resquício aí do que existia como processo autônomo, tá? Mas você não precisa, mas se eu quiser pedir, o juiz já está acostumado, porque ele estava lidando com outro código, já está acostumado em certos casos a pedir o arresto em específico. Não posso usar esse nome? Pode. É isso que eles quiseram fazer. Numa regra de transição, para que as pessoas não se assustassem, eu acho que eles deixaram esses nomes para que as pessoas tivessem um ponto do passado. Mas não precisa. Se você quiser... Eu vou pedir uma medida cautelar agora
e eu tenho periculum in mori fumus iuris. Posso? Pode. Não sei o que é sequestro, não sei o que é arresto, não sei o que é nada. Pede. Explica o que é, qual é a medida, por que você tem a probabilidade do direito e por que é o perigo de dano ao resultado ou o dano ao resultado útil do processo, tá? Então, ainda existe, mas sim, não se foquem nisso. Aqui eu já vou começar a falar das antecedentes, tá? Vamos ver. Isso aqui, se eu conseguir falar de uma só, já tá bom, eu acho, porque se eu conseguir falar pelo menos da antecipada antecedente, a gente já consegue muita coisa hoje. Depois eu dou quem quiser, é que eu acho que vocês têm mais coisa para fazer e mais importante do que focar muito em tutela provisória. Mas se estiver muito confuso tal, eu tenho alguns textos específicos de alguns pontos, por exemplo, de poder geral de cautela. Tem alguns textos, entendeu? Posso mandar se a pessoa quer se aprofundar por algum motivo. Tá? Mas esses assim, que por mais tenha dúvidas, é melhor a gente conversar depois, só que não vai ter tanto prejuízo para o entendimento geral e das coisas importantes da matéria. Bom, antecipado antecedente, cautelar antecedente. Não era para ter aparecido aqui agora, era para vir assim, porque eu não gosto de coisa com... Depois, nem precisem ler agora, tá? Isso aqui vai estar no material de vocês. Isso aqui é justamente um exemplo do Alexandre Freitas Câmara para quando seria uma cautelar antecedente. Aí ele dá esse exemplo no caso de uma cirurgia que precisa ser feita com máxima urgência. Mas não é uma urgência de um mês, é uma urgência de que a pessoa é à noite aqui, né? Tem que ser feita às pressas, inclusive com juiz plantonista, porque é fora do expediente do fórum, e liga para o advogado correndo, né? E aí ele fala, não pode sequer esperar a reabertura, né, dos trabalhos ordinários do fórum. Imagine-se, por exemplo, o caso de alguém que, passando mal durante a madrugada, precisa ser submetido a uma cirurgia de emergência e, por qualquer razão, a operadora de seu plano de saúde não autoriza a intervenção. Aí ele fala, seria um rematado absurdo exigir do demandante, seu advogado, a elaboração de uma petição inicial completa, formalmente perfeita, que preenchesse todos os requisitos impostos por lei. Então ele dá esse exemplo, que seria, às vezes você não consegue ir atrás, você consegue só a carteirinha, às vezes naquele dia você não consegue ir atrás do contrato, de não sei o que, né? A pessoa está morrendo ali. Então não tem como você falar para o juiz, mas você também tem que ter uma plausibilidade. Não adianta você também chegar e falar assim, juiz, pelo amor de Deus. Você precisa, no mínimo, por exemplo, uma carteirinha ou de alguma coisa que prove essa relação com o plano de saúde. E-mails que você trocou com o plano, enfim. Você precisa de ter a plausibilidade do direito. Mas, às vezes, você não precisa ter aqui todos os argumentos que você utilizaria se você tivesse tempo para preparar uma petição. Esse é um dos exemplos. Por que eu sempre cito esse? Porque ele é o mais fácil de visualizar. Olha, eu assisti muito vídeo, fui na aula magna com a nossa finada querida Ada, daquele jeito dela muito carinhoso, eu gosto muito... Não, ela tem um jeito, mas eu acho ela bem, bem carinhosa. E... discussões entre os processualistas, sinceramente, essa antecipada antecedente ficou meio estranho entender, porque a cautelar antecedente, ela é, na verdade, o processo cautelar autônomo, vamos pôr assim. Então você vai, pede a busca e apreensão, ouve, você ainda depois quer discutir a matéria, você vai lá, antes era numa ação autônoma, agora é no mesmo processo, você vai e em 30 dias faz ali, depois da efetivação da medida, você faz o seu pedido principal, que não é o mesmo da ação individual, a ação inicial. Tá, dá para entender esse antecedente. Já na antecipada, em alguns casos, não fica tão fácil entender, porque o pedido, por mais que não seja isso, por mais que a tutela antecipada não é necessariamente você... Não é necessariamente não. Não é antecipar o mérito... Você antecipa os efeitos da decisão. E você antecipar os efeitos da decisão, você tem uma relação muito simbiótica entre a tutela provisória e o pedido final.
Então, você fazer o pedido antes é meio que você já fazer o pedido. Então, como assim antecedente? Vocês entendem o que eu tô falando? Tipo assim, eu venho... entendeu? Eu vou repetir aquilo que eu já tô pedindo. Geralmente, eles tentam explicar de outras formas. Podem ler aí, tentar. Eu não conseguia aula com aluno, esforçado, a gente tentando entender, então assim, ficava meio estranho. Nesse caso, fica muito claro. Que aí sim você não tem uma petição inicial completa com todos os argumentos. Né? Por quê? Porque a urgência é contemporânea à ação. É muito urgente. Mas eles utilizam o que também? Embora não seja específico da tutela antecipada, antecedente, veja, a gente está falando de antecipado e antecedente, mas no item da cautelar antecedente tem um artigo que é esse 308, parágrafo 1º, que diz: o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Então, se você já sabe qual vai ser o seu pedido final, você pode, numa petição inicial, e ela vai continuar sendo antecedente, pedir esse pedido de cautelar, da medida cautelar, e já colocar lá o pedido final. Depois você vai ter que ratificar isso, mas você já pode, que está falando. E é o que eles fazem, por uma interpretação não só analógica, sistemática, eles usam esse artigo 308, parágrafo 1º, para antecipado antecedente, tá? Mesmo que não esteja no item. Então, o que significa? Significa que, se você entra com um pedido de antecipado antecedente, já com um pedido final, ou seja, pronto e acabado, isso também é considerado um antecipado antecedente. Aí você fala, então, o que eles estão arrumando? Eu tenho isso, assim, para concurso, eu não erro, tá? Se eu estiver falando algo muito absurdo da teoria, eu critico a teoria que misturou um monte de conceito que faz sentido, mas de uma forma que ficou meio Frankenstein aqui. Tentaram unificar, mas dificultar em alguns aspectos. O que precisa ficar claro, então? Até você entrou ou antes do pedido final, tá? Você entrou com uma petição inicial, apenas com o pedido de tutela, seja ela cautelar ou não. Ou você já entrou com o pedido na sua petição inicial de procedimento antecipado ou cautelar e o pedido final, ainda é antecedente, tá? Entendam assim que não tem erro em nenhuma questão. Depois desse momento, ela é considerada incidental, tá? Mas não é muito próprio dizer, assim, teoricamente, de que a antecedente é até a petição inicial. Mas também não é errado, vocês entendem? É só uma forma mais prática de ver toda essa baguncinha aí. Então, o que acontece? Para que, então, o juiz saiba se você pode fazer o pedido final junto com a tutela provisória, qual a diferença disso para uma incidente? Qual a diferença disso de existir isso ou não? Então você tem que ir lá e falar para o juiz: olha, juiz, por mais que eu já estou colocando o meu pedido final aqui, isso daqui eu estou pedindo que isso seja uma tutela antecipada antecedente. Por quê? Eu quero ainda poder ter os 15 dias para fazer alterações necessárias, caso seja. E mesmo que a parte só ratifique o pedido, ela pode ter os benefícios que, até esse nome benefícios, não sei porque em alguns casos nem é benefício da parte a estabilização da tutela. Mas em todo caso ela vai ter o expediente da estabilização da tutela. Então, numa petição normal, esqueçam as teorias loucas. Você está lá, tem um procedimento urgente e quer pedir na petição inicial uma tutela antecipada. Você pode pedir, indicar, falar que aquele é uma medida, né, provisória, indicar o seu pedido final, na mesma, não precisa esperar para depois fazer o pedido final, mas você tem que ir lá indicar para o juiz: juiz, isso aqui é uma antecipada antecedente. Tá bom? Porque se você não falar isso, ele vai considerar que aquilo não é uma... Pode até considerar que é uma... Se tiver faltando coisas, né? Por exemplo, aqui, se você não explica que é uma antecipada antecedente, ele vai achar que é uma petição mal feita. Eu até coloquei aqui, né?
divergência entre petição urgente e petição mal feita. Então, você tem que colocar expressamente que é uma antecipada antecedente. Aonde que está isso? No 303, parágrafo 5º. Então, o autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. Tá? Por que eu falo que benefício não é uma palavra tão certa? Ele usa benefício, é o benefício num sentido mais amplo. Mas que se a gente entender benefício como vantagem, é problemático falar. Porque a estabilização da tutela, ela não faz coisa julgada, mas ela também faz com que os efeitos não sejam... os efeitos eles perdurem no tempo de 2 anos. Ou seja, durante 2 anos, se a outra parte não entrar com uma ação própria, aí sim faz coisa julgada. Mas nesses 2 anos vai estar fazendo os efeitos, e aí, se ninguém mais discutir depois de 2 anos, faz a coisa julgada. Ou seja, é um meio termo entre não ter nada, né, e ter uma coisa julgada. Vamos ver isso mais detalhadamente, que essa estabilização é interessante. Por exemplo, vamos lá no 303. O conceito de tutela antecipada antecedente, está no artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ou seja, repete o artigo 300, mas diz aqui, né, que você tem que indicar o pedido final e o pedido de tutela provisória. Explicar ali para o juiz por que seria uma previsão antes do pedido final, porque você não necessariamente precisa pôr o pedido final. Quando eles não forem, igual eu disse, similares. Só os efeitos forem similares, mas às vezes você quer pedir mais coisa, enfim. Às vezes você quer só aquele mesmo antecipado, depois você ainda quer, às vezes, até discutir com o plano de saúde, enfim, outras coisas. Quando eu falo tutela antecipada e peço liminar, já no carrinho, eu não estou falando logo no começo que eu já quero antecipação dos efeitos? Sim. O fato do juiz deferir ou não a tutela, isso esquece o que a gente está falando. Escuta, simplificadamente, tem fumo boniuris e periculum in mora, pediu para o juiz e o juiz deu, está tendo. Então, assim, isso daí não muda. O que vai mudar? Nesses casos, o que eles quiseram tentar fazer com essa estabilização da tutela? Nesse mesmo da cirurgia, que é o que todo mundo fala, que é o mais visível. Fez a cirurgia, nesses casos a correspondência entre o pedido de tutela provisória e o pedido final é quase o mesmo, né? Então, nesses casos, qual o interesse da parte em continuar discutindo algo que ela já teve satisfeito? Ela não quer. E aí, o que eles pensaram? Às vezes, a outra parte já meio que até aceitou. Não aceitou, mas tipo, já foi, nem vou conseguir provar nada, né? Talvez ali o juiz nem colocou uma caução, uma pessoa de baixa renda, enfim. Aí a outra parte fala, eu vou ficar aqui gastando com processo uma coisa que eu sei que eu nem vou receber, por exemplo. Ou mesmo que não tem interesse. Esse foi mais ou menos o raciocínio. Aí o que tem com isso? Se para a parte que recebeu a cirurgia e fez a cirurgia, tá bom, ela não quer mais discutir. E para a outra, aí uma das condições que a gente não viu ainda, mas já vou falando então, e ela não, a regra é a interposição de recurso. Se ela não interpõe dessa decisão que deferiu isso, um recurso, que no caso é agravo de instrumento, se ela não interpõe isso, o que se entende? Se entende que ela está ok com aquele resultado. Então eles vão falar assim, então já que já foi dado, isso aqui continua valendo no tempo, só que obviamente que não dá pra gente falar que isso aqui vai fazer coisa julgada material, porque a gente estaria rompendo com muita coisa do processo, mas também já está pronto, ninguém mais falou nada, vamos fazer com que essa estabilização tenha uma força intermediária. Que caso não haja essa interposição do recurso, o processo não prossegue, não dá para ficar discutindo aqui. Se ele quiser discutir algum outro efeito e ele perder o prazo do recurso, o que ele vai ter que fazer? Nesses 2 anos, ele pode entrar com uma ação autônoma, tanto ele quanto a própria parte autora.
Porque a gente vai ver, às vezes, a própria parte autora, por isso que eu falei que benefício, às vezes, é uma palavra errada, não errada, mas dá a ideia de que sempre vai ser bom estabilizar a tutela, às vezes até o autor, ele tem a vontade de que faça coisa julgada logo, e não fique esses 2 anos para depois poder ser rediscutido, entendeu? Então, às vezes não faz sentido. Essa estabilização, ela veio com uma ideia bem legal de tipo, já terminou o processo? Vamos então terminar. Não tem muito o que fazer mais. Mas os expedientes que acabam sendo criados, na minha opinião, assim, são bem polêmicos. Por exemplo, então vamos lá entender o mecanismo. O professor, a parte pode não agravar, mas vai posteriormente contestar. Então, aí que tá. Decisão de... Vamos supor que... E é a diferença que a Sheila perguntou. Sheila, né? Pelo amor de Deus. Errar ao vivo aqui. Ó, então é o seguinte. Qual que é a diferença? Se você entra e pede essa cirurgia, não fala que é uma antecipada antecedente. Não vai ter nada de estabilização. Ponto. Tá? Agora, é possível que, mesmo com o pedido final já pronto e acabado, você peça uma tutela, uma medida provisória, na mesma petição inicial e ela seja antecedente. Mas por expresso que Você vai expresso, fala, eu quero uma antecipada porque eventualmente eu quero que estabilize, tá? Aí, se você cai nesse caso aí, por exemplo, normal, sem falar que é antecipado antecedente, não vai ter nada disso que eu tô falando. Tem que falar agora. Entendeu? Aí, agora, então o réu, quando for citado, ele vai saber que ele tem esse risco, que ele tem que fazer isso. E por que nesse caso não fala em contestação? Porque aí o procedimento é diferente, que é esse procedimento aí do 303 para frente. Então, é que eu acho que na prática o autor, ele já abre mão, já fala... Já nem pede. Porque às vezes ele pode querer depois discutir danos morais, ele quer ver o transtorno que vai ser essa cirurgia, que vai ter sequela, não para depois discutir danos morais, eventuais outras... por isso que eles... Por isso que é antecedente... A pessoa já abre mão de discutir isso posteriormente, o autor inicial, se não for expresso. Não, mas ele pode pedir. Não, depois de 15 dias. Então, vamos entender o mecanismo. Ó, vamos lá no. Então, tá assim, entendi a sua angústia. Vamos lá. Vamos entender o procedimento. Artigo 303 fala do conceito e fala assim no parágrafo 1º. Concedida a tutela antecipada, a que se refere o caput deste artigo, 1. O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Então é possível... Aí ele pode até ampliar, no caso de um procedimento normal, petição inicial, a não ser que... aí tem aquelas questões, né? Concordância do réu, antes da citação antes da contestação sem concordância, é até possível mudar o objeto do processo, que é o pedido, objeto, processo, pedido. Mas isso daqui, ele ainda não fez o pedido. Considera-se que o pedido ainda vai ser ou confirmado ou modificado depois de 15 dias. Então é possível que ele até peça danos morais e mude o pedido final. Então é esse tempo. Aí o que vem então? Está falando que ele deve, mesmo que ele fale, beleza, eu quero a mesma coisa que eu já ganhei. Ele tem que ratificar isso em 15 dias. Está falando aqui deve, né, no inciso 1º. Aí no inciso 2º, o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou mediação na forma do 334, que é o que a gente sabe normal. Então, e o que ele quer dizer com isso? A partir disso, o processo começa meio que normal. Ou seja, vamos discutir a questão de mérito. Já foi dada a tutela antecipada, ela já foi satisfativa, agora então vamos decidir e vamos fazer tudo o que tem que fazer. E aqui eles até colocaram para voltar no rito da conciliação, ou seja, volta o procedimento comum inteiro. Então, ali vai ter audiência de conciliação. Tem acordo? Tem acordo. A mesma regra do procedimento comum. Não tendo acordo, o que acontece? Que altereis. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Então, do 335 é justamente aquela que começa a contar a partir da data de audiência. Aí sim, começa então os 15 dias para o réu contestar na mesma regra do procedimento comum.
Aí o parágrafo 2º, não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1º, que a gente leu, o processo será extinto sem resolução do mérito. Então, a parte não foi lá depois de 15 dias e falou, eu tenho um outro pedido. O que acontece? O processo ele é extinto sem resolução de mérito. Veja, o juiz ainda não faz coisa julgada, né, mas não em relação ao mérito, e sim em relação àquela tutela provisória. Aí vem do parágrafo 3º. O aditamento a que se refere o inciso 1 deste artigo dar-se-á nos mesmos autos sem incidência de novas custas. Ou seja, o que ele quis enfatizar com isso? Não é um outro processo. Tá? Parágrafo 4º. Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve ter... Bom, isso aqui... Tá. O autor, parágrafo 5º, o autor indicará na petição inicial, ainda que pretende-se valer do benefício previsto no caput deste artigo, já falamos. E aí o último inciso, parágrafo 6º. Caso entenda que não há elementos para concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Ou seja, o juiz viu ali que ele entendeu, mas falou, esse aqui não é o caso. Como ela não está perfeita e acabada, como ela não está com o pedido final, ele vai falar assim, olha, se você quiser, você já tem que fazer o pedido final, isso aqui não é uma tutela antecipada antecedente, e eu te dou 5 dias para você regularizar a sua petição inicial. Tá? Então, vamos entender, isso acabou. Ou seja, você lê isso aqui rapidinho, você fala, né? Nossa, muito fácil. Mas olha o tanto de complexidade que tem, né? Então estabilização, e a gente entendendo isso, depois a gente fala da cautelar antecipada. Então, só tem um artigo que fala sobre a estabilização, que é o 304. Vem as possibilidades. Isso aqui... Até depois esse aqui foi o esqueminha que eu fiz, mas depois eu coloquei um texto assim, né, um trecho do Alexandre Freitas Câmara, colocando a visão dele, que também foi um que eu achei que foi bem objetivo nisso. Autor emenda a inicial em 15 dias, tá? De acordo com o parágrafo 1º, né? O inciso 1º. Aí vem, na antecipada antecedente, aí vem o réu e ele agrava. Por quê? Porque ele não quer que se estabilize, que significa dizer que ele não quer que aqueles efeitos continuem pelo tempo, sem ele poder discutir o processo em si, né? Então ele vai e agrava. A partir do momento que ele agrava, não haverá estabilização, o processo segue normalmente, ou seja, veja, o agravo vai para quem? Para o tribunal. O tribunal, inclusive, pode até reverter, pelo efeito devolutivo, pode até reverter essa decisão do juiz. Mas vamos supor que o tribunal mantenha. O que vai servir o agravo? Simplesmente para que ele possa voltar para aquele processo original, né? E poder fazer a instrução probatória, poder discutir aí o mérito. Então, esse recurso ele é feito para isso. E aí vem e diz, aí vem o autor, ele emenda, coloca o pedido final dele, mas o réu não agrava. E aí que haverá estabilização e vai ser julgado, né, extinto sem resolução de mérito, né? Então veja, aí já começa. Imagina se vem numa questão, você nervosa, com fome, pensando, cadê a minha vitória nessa defensoria? Vem uma questão dessa assim, ó, grandinha, falando a estabilização da tutela antecipada antecedente será feita caso o réu não agrave e será feita por meio da extinção do processo sem julgamento do mérito. Isso se o autor emendar em 15 dias inicial. Tipo, você já está lendo isso, sua cabeça já está... Ou seja, não é estranho, tem horas que a gente pensa, é útil, o que eles quiseram com isso? Em alguns casos vai ser muito útil, mas será que isso não traz uma complexidade maior? Ao mesmo tempo, se entendermos direitinho, será que não dá para utilizar o sistema? Enfim, essas são as questões que a gente pode fazer a nível aqui, né, a nível de percepção. Mas, no fim das contas, a nível de concurso, não é difícil. Mas, igual eu repito, são os termos. Os termos também não são difíceis, mas confundem. Às vezes, ali na hora vem um não, vai ser extinto com o julgamento de mérito. Já perdeu uma questão, entendeu? Então, séria, mas ela é chata e tem que ter
cuidado com os termos. Não agravou, implica extinção, não tem outra alternativa, é isso? Não agravou, isso. haverá estabilização, extingue automaticamente? Aí o que acontece? Olha, deixa eu ver, eu não li esse, onde que tá? Peraí, eu não li esse. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, que é o antecipado antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Aí o parágrafo 1º. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Aí qual é o tipo de extinção? Sem resolução de mérito, porque o juiz não adentrou na questão principal. Aí o parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Esse aqui eu não tinha lido, 304. Achei que tinha. Então, o que acontece nesse parágrafo 2º? Ela tem esse prazo de 2 anos que ela vai ser considerada estável, aquela tutela provisória. Não é nem a decisão em tutela provisória, ou seja, não é nem uma decisão de mérito que faz coisa julgada, porque por que não faz coisa julgada? Porque é uma cognição sumária, não exauriente, que a gente viu no começo da aula. Então, cognição sumária não faz coisa julgada. Como eles não poderiam modificar isso sem causar traumas e tudo, e até eu acho que não era nem muito interesse, eles criaram então essa estabilização, que não é uma coisa julgada, entendeu? Não faz coisa julgada, mas você precisa de ter uma ação autônoma para discutir essa força aí dessa estabilização em até 2 anos. Em primeira instância. Sim, uma ação... Então o réu que perde o prazo, que deve acontecer muito, entrar com uma ação autônoma em 2 anos. Isso. Para invalidar, né? Olha lá, com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada. Ou seja, eu não sei. Aí vocês que estão, cada um com a sua experiência profissional, estudando mil matérias, uma ou outra às vezes não gosta tanto de processo, porque, pelo amor de Deus, um monte de matéria, né? Uma ou outra a gente não tem tanto amor. Mas pensem, tem coisa que não faz tanto sentido do jeito que é colocada. A ideia, o geralzão de falar assim, se há uma decisão que já atingiu o seu objetivo e não há mais nada a ser feito, por que então a gente vai ficar discutindo sobre isso? Ótimo, isso foi a ideia, o mote, que fez com que essa estabilização tivesse lugar. Mas você vai ver no jeito que é colocado, o jeito que, por exemplo, agravo, gente, tem custas para gravar, e aí, né? Eu acho assim, se fosse no próprio processo, até falei da Ada, a Ada, numas palestras que eu vi sobre isso, uma que ela falava que ela ficava muito brava de falar sobre isso, que ela falava que misturaram tudo e que tal, não faz muito sentido. E outra que, em relação a... nossa, o que eu estava falando, gente? Tem que pleitear. Então, a recurso, ela falava, recurso aqui está no sentido lato, ela até dava essa interpretação. É recurso no sentido de o réu mostrar a sua indignação. Então, se o réu conseguiu mostrar a indignação, e outras, até tem doutrina que segue até nessa linha mais ampla da interpretação dessa expressão. Mas a palavra é meio inequívoca, e a ideia realmente é que o recurso é o agravo. Mas tem gente que fala que se o réu mostra que ele não está satisfeito, que ele não quer que estabilize, isso não deveria ter que ser mostrado por meio de agravo. Mas é a regra. Então, causa uma complexidade maior, né? Para entender aqui a gente já está. E aí, na vida prática, você entrar com recurso, enfim... eu tenho algumas críticas a isso, mas assim, quem é a gente na fila do pão enquanto não virar defensor, né? Então, vamos aprender o que está aqui e sabendo que tem essas questões meio polêmicas, mas ao mesmo tempo, sem a polêmica, com esse esqueminha, na prova dá para pontuar sem muito esforço. Então, o réu não agravou, vai haver estabilização. Se ele quiser, ele vai ter então entrar com uma ação autônoma em até 2 anos. Não só o réu, qualquer parte, né, a partir do momento da estabilização, o autor também pode entrar com essa ação, se por um acaso ele quiser, depois que haja o julgamento de mérito. E parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º.
Então, é justamente isso, está falando. Se não fizer essa ação aí em 2 anos, ela vai continuar tendo os efeitos que ela já tinha a partir da decisão do juiz. Parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação que se refere ao parágrafo 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Então, o que é importante no fim das contas desse parágrafo? É a ideia de prevenção, né, dessa ação para o mesmo juízo que concedeu essa tutela antecipada. Isso aqui às vezes cai, esse negócio de, tipo, esse finalzinho. Às vezes não, cai bastante. Parágrafo 6º. O parágrafo 5º fala do prazo de 2 anos. A partir da ciência da decisão, tá, gente? Que extinguiu o processo, né? Decisão que extinguiu o processo. Parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, que é o que a gente falou. Mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do artigo 2º. Então, ele repete essa ação. Então, é isso. Réu agravou, não há estabilização, o processo segue normalmente até uma decisão de mérito, possivelmente, com os defeitos podendo ser sustados ou não ali pelo tribunal. O réu não agrava, aí há essa estabilização. O último caso aqui, esse é o último mesmo, autor não emenda inicial em 15 dias. Está falando que ele deverá, né? E se ele não emenda? Bom, passa o prazo, então, é uma antecipada antecedente, o réu então tem que esperar isso para poder se manifestar, ou não, né? Porque não está aqui, mas tem muitas decisões sobre o réu se manifestar antes do prazo aberto a ele. Em muitos casos, os juízes têm aceito essa intromissão dele anterior, como não há prejuízo. Ele teria que falar isso em algum momento, né? Mas nesse caso aqui eu acho que teria prejuízo, porque ele tem que esperar o pedido final. O autor não emenda inicial em 15 dias. Então, o réu vai lá e agrava. Por que o réu vai agravar, sendo que o autor nem foi lá? Porque ele quer discutir o mérito. Às vezes, para o réu, ele quer falar, quero acabar com isso aqui. Quero discutir agora. Já me pôs aqui, me citou. Aí ele fala assim, nesse caso, o réu agravando, mesmo não havendo emenda, isso é uma interpretação até lógica, mas quem coloca essa interpretação que eu peguei, o Alexandre Freitas Cama, ele diz que não haverá estabilização e o processo segue normalmente. Uma coisa que o Alexandre fala que eu achei legal é assim, pelo princípio da cooperação, a vedação à decisão surpresa e vários outros institutos e princípios que a gente tem consagrados nesse código, pela sistemática, o juiz, quando for extinguir, ele poderia abrir prazo, né, para as partes, no caso assim, fulana, você, no caso de emenda, por mais que você emendou, o réu não agravou. Você quer mesmo que estabilize? O Alexandre Freitas Câmara fala que o juiz poderia ter esse diálogo pela cooperação, tal, entendeu? Para instruir direito às partes sobre isso. E até ver o que elas realmente preferem. Mas, isso aí depois vocês leem, que eu coloquei num trechinho. Então, se o réu agrava, mesmo não havendo, é a mesma regra. O réu agravou, não há estabilização. Se o réu não agrava, há estabilização. Ou seja, mesmo o autor não emendando, o réu ainda tem o ônus de agravar, para que então essa estabilização não ocorra. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui não tá. Como é que você colocou só para terminar aqui, procurei, são poucos os casos que eu achei, né, disponíveis e fáceis, pior que eu pesquiso jurisprudência, sobre essa antecipada antecedente. Mas tem uma aqui que é legal, que é o mesmo exemplinho que a gente usa sempre. Trazer depois uns mais, agora que a gente já cristalizou os conceitos, na próxima aula eu começo a trazer umas coisas mais arrojadas. Peraí. Do TJ de Minas Gerais, tá? É uma apelação. Olha o que aconteceu. Ementa, apelação civil, procedimento da tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, ausência de recurso. Logo, a estabilização da tutela provisória.
Interpretação literal do artigo 304 do novo CPC. Estabilização da tutela provisória de urgência antecipatória. Aplicabilidade à fazenda pública. Ainda nem falei da liminar de fazenda pública, que é um item separadinho, tá? A gente vai falar no final de tudo. Mas aqui ele tá nesse acórdão ele falou, né, que é aplicável inclusive antecipado antecedente. Bom, o artigo 304 apresenta uma redação clara em relação ao requisito para se tornar estável a tutela de urgência, na modalidade antecipada, isto é, a não interposição de recurso contra a decisão que é conceder. Desculpa. O legislador optou por utilizar o termo recurso contra a decisão que conceder a tutela de urgência, na modalidade antecipada, não cabendo ao intérprete sua ampliação, no sentido de admitir qualquer impugnação para obstacularizar a estabilização da tutela concedida, com a consequente extinção do processo. Por que isso está na ementa? Porque é a Fazenda Pública que disse que ela se manifestou nos autos, que ela não estava... Que é aquela nossa... Que eu até levantei a bola aqui. Mas falou, não, é recurso. Você não recorreu no prazo correto. Aí ele falou, lecionam os professores Érico Andrade e Erli Nunes que se obtida a tutela de urgência no procedimento preparatório da tutela antecipatória satisfativa, ou seja, o réu não impugnar a tutela concedida, mediante recurso de agravo de instrumento, né, do 1015-1, de decisões interlocutórias que concedem ou não tutelas provisórias, o juiz vai extinguir o processo e a medida liminar vai continuar produzindo seus efeitos concretos, mesmo na ausência de apresentação do pedido principal, que é esse caso aqui, né, mesmo que o autor não emendou em 15 dias. A Fazenda Pública se submete ao regime de estabilização da tutela antecipada, por não se tratar de cognição exauriente sujeita à remessa necessária. Enunciado 21 sobre o novo CPC do TJ. Então não tem remessa necessária. Se eles perderam o prazo, perderam. Bom, né? Porque nesse caso. Privilégios, né? Aí, o que acontece no caso... Oi? A Fazenda não tem prazo do... Aqui eu acho que ele perdeu o prazo, enfim. Eu não sei porque precisava, ele não coloca todos os detalhes, mas eu imagino que ele perdeu o prazo no geral. Aí o que acontece aqui? É uma apelação. O que a Fazenda Pública quis? Na apelação ela falou, não concordo. E ela apelou por quê? Porque por mais que a extinção do processo é uma sentença, né? Então ela apelou. Ela falou, olha, eu não estou indignada. Eu estou aqui mostrando a minha insatisfação. E aí, qual foi a decisão do TJ? Falou assim, você está mostrando sua insatisfação, mas era para ter mostrado lá com agravo. E, por enquanto, a liminar continua. E do que foi essa liminar? Essa liminar é em relação à saúde, para que trouxe... em município de Jacuí, em Minas Gerais. Então, a recém-nascida, no caso que é a autora, que foi diagnosticada com doença do refluxo gastroesofágico e precisava de fórmula láctea NAN. Ou seja, então a Fazenda Pública nisso tem que dar o leite NAN para a autora e vai ter, se quiser não dar, vai ter que entrar com uma ação explicando por que ela não... Aí sim o juiz vai poder entrar no mérito da tutela provisória para poder revogá-la ou não. E aí ele tem 2 anos também. Se perder o prazo do agravo, vai perder o prazo da ação. Mas também essa apelação faz seu sentido. Porque... Sim, é uma sentença. Não, e outra, ia suspender os efeitos da tutela. Sim. Pensar no efeito suspensivo. Sim. Sim. Eu acho que... É porque no caso ali a tutela já virou. Definitiva porque não agravou. Foi uma já é uma sentença. Então a apelação. Isso que eles tentaram. A apelação aqui tentou fazer isso. Só que ele quis dizer, não dá para discutir mais. Não dá para discutir mais. Então. É muito pesado. Muito. Aí, depois a gente vai... Eu peguei uns exercícios exclusivos. Eu peguei uns exercícios exclusivos da Defensoria, uns outros não, pra gente
treinar, mas eu acho que, assim, pelas perguntas, pelo nível que vocês já estão, vocês entenderam muito bem. Então, aqui, ó, é tudo que a gente falou escrito, tá? Tem lá a página, não sei se coloquei a página, mas tem lá, isso que a gente falou, ele só explicou melhor. Aí depois, tutela provisória satisfativa incidental também se estabiliza? Sem ver a resposta, o que vocês acham? A gente está falando do antecipado antecedente, não é? E a gente falou que ela tem um artigo próprio, que é o 304, que fala exclusivamente do antecipado antecedente. A gente falou que uma das diferenças entre as antecedentes é que a antecipada estabiliza e a cautelar não. E a minha pergunta é, a antecipada incidental, você pediu durante o curso do processo, ela se estabiliza? Vai ter mais produção de provas, não vai ser tão sumário, né? Ela foi pedida no meio. Então, se ela foi. Aí que vem que eu vi que o conceito de incidental e antecedente, como eu falei, por mais que parece simples, não é. Porque a resposta aqui é do Alexandre ainda, né? É aqui, ó. Veja-se, por fim, que tudo que aqui se disse acerca da tutela de urgência satisfativa antecedente também se aplica nos casos em que, na petição inicial, tem o autor formulado o requerimento de tutela antecipada em conjunto com o pedido de tutela final, o que é possível por aplicação analógica do 308. Nessa hipótese, porém, não haverá que se cogitar de emenda inicial. O que ele está querendo dizer? Porque já está mais... Mas veja, ele está usando isso como tutela antecipada incidental. Na minha opinião, e pelo que eu entendi da lógica, isso pode ser uma tutela antecipada antecedente. Se você fala que é possível utilizar analogicamente, que a doutrina no geral é bem pacífica que é possível. Então, se você pode utilizar o pedido principal já na tutela antecipada antecedente, ela não perde o caráter de antecedente, para mim, isso aqui não é incidental. Volta a ser antecedente. Entendeu? E, sinceramente, eu acho que é o ponto mais complicado de entender, porque a tutela cautelar antecedente você vai ver que é muito mais claro, muito mais óbvio e muito mais fácil de visualizar. Porque como o pedido final não é o mesmo, não que seja o mesmo, tá, gente? Os pedidos podem até ser diferentes, mas os efeitos, às vezes, são os mesmos, né? Porque o juiz não vai estar decidindo o mérito, ok. Mas, às vezes, tem uma relação muito próxima, né, ali entre o pedido final e tal. Na tutela cautelar, embora em alguns casos que está lá para trás em vermelhinho, a busca e apreensão, ela por si só não é satisfativa, às vezes você nem quer mais discutir, às vezes é meio desnecessária. A busca e apreensão, o pedido final no fim vai ser com que a criança continue onde ela está, ou seja, de uma certa forma já foi satisfativo a busca e apreensão. Mas, apesar dessas discussões da natureza, é muito claro o pedido final ser diferente, bem diferente desse pedido de assegurar o resultado útil. Então, é muito fácil de você ver que você pede uma coisa antes para depois pedir a outra. Já na tutela antecipada, fica meio confuso isso. Porque às vezes fica o mesmo pedido, parece, então por que eu vou ter que ir lá? E aí eu ia falar, mas eu que não estou entendendo. Mas aí você lê cada doutrina, tipo, uma doutrina falou que você pode, uma não, várias. Você utiliza o artigo 308, parágrafo 1º, e aí ela não perde o caráter antecedente, porque aqui está falando que ela não perde, que pode. Ela vai continuar sendo uma cautelar antecedente. Então, se você só ratificar depois em 15 dias, você vai lá, eu já pus o pedido final aqui. Mas eu estou ratificando. Porque, por exemplo, gente, esse exemplo que eu acabei de falar do acórdão aqui. A parte nem foi lá ratificar nada. É uma petiçãozinha simples, né? Não precisa ser... Então, ela falou que precisava, falou, isso é uma antecipada antecedente. Durante a leitura do acórdão, você vê que ela deixou, eles falam até que ela pediu expressamente. Ela falou, isso aqui é uma antecipada antecedente, e não emendou depois em 15 dias. E mesmo assim estabilizou. Né? Então, ou seja, qual que é a diferença disso
para uma petição normal que você pede tutela antecipada? Tipo, é porque ela pediu, mas eu falando assim, a estrutura. Qual que é a diferença disso para uma petição que você vai lá e fala, tenho fomos muniures e periculum in mora? Você só pediu. Você entende o que eu quero dizer? Ou seja, ela é uma antecipada antecedente. Entendeu? Sem o pedido final. É isso que eu quero dizer. Então, por que ele diz que isso seria incidental? Então, isso é a minha... Por isso que eu falo, para concurso, então... E agora? Não, eu sugiro que vocês, assim, eu até é ruim que tá gravando, que eu posso estar falando, mas eu te juro que não dá para errar um exercício se você pensar assim. Se você pensar, embora não seja, assim, teoricamente, eu acho que o mais correto, mas se você pensar que essa antecedente tem a ver com o momento de interposição do pedido final, e esse pedido final pode ser colocado com a inicial, mas a partir da frente é incidental, se ele for colocado... Se você já fizer o pedido final e depois fizer qualquer outro pedido de tutela provisória, esse pedido vai ser incidental. Entenda assim. Mas veja que, quando eu comecei a ler, eu falei, então, incidental ou seja, a antecipada antecedente não pode falar o pedido final. Mas eu falo, e se for o mesmo? Então, ela já é uma... se for o mesmo, assim, se tiver uma correspondência direta entre o pedido final, ela só teria que ratificar em 15 dias. Então, no fim das contas, é o mesmo que uma petição X que você pede tutela. É que nesse caso, por exemplo, normalmente você não entra só pedindo... você não entra no judiciário só pedindo uma tutela provisória normalmente. É que esse caso é muito específico da cirurgia, né? Normalmente você tem um monte de pedido e um deles você pede urgência por algum motivo, no caso de antecipada. Então, pensando dessa lógica, faz sentido que depois você tenha que ratificar e pedir mais coisa, ou trazer mais argumentos. Tá, mas se a gente pensar nesse exemplozinho da cirurgia, ela mesma esgota e aí, enfim, aí é essa discussão. Então, tá bom por hoje, né, gente? Porque é meio complicado mesmo. A próxima aula, então, a gente vai fazer de tutela provisória. A gente vai entender a cautelar antecedente, vai fazer essa mesma leitura. E aí, vamos fazer, aí já termina assim, tem a tutela de evidência que a gente viu por cima, mas aí a gente vai cristalizar melhor nos exercícios, né? Vamos fazer alguns exercícios juntos. Acho que eu tenho mais um, tem um caso aqui também, se eu não me engano, que a gente também comenta. E aí terminamos tutela, lemos um pouco a lei seca e terminamos tutela provisória. E aí nas próximas aulas, que eu acho que é só em junho, fim de maio, a não ser que falte professor por motivos de força maior, vocês me mandem mensagem que se eu puder eu venho antes, para vocês também terem uma férias, aí vocês têm férias, né? Não? Não, daqui, não da vida de concurseiro. Então vamos. Já vai finalizar o curso, né? Enfim, para que a gente entre no... Porque procedimento especial é fácil, é muito gostosinho até, só que são muitos. Então, tá? Se algum professor faltar aí, vocês me mandem pra gente poder antecipar. Muito obrigado, gente. Vocês foram muito pacientes e cuidadosos. Que bonitinho. E bora, né, gente?